Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos fica depois de Mateus. Diz o seguinte, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Então, se você ler depois, no capítulo 12, versículo 18, estava tendo uma discussão do Senhor Jesus com os saduceus. E esse homem, esse escriba, ele viu essa discussão e ele foi fazer uma pergunta para Jesus. Agora entenda uma coisa, essa pergunta que ele está fazendo para o Senhor Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos, não é porque ele não sabia a resposta, mas na realidade ele fez essa pergunta com o propósito de testar o Senhor Jesus. Vamos ver a resposta de Jesus. Versículo 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, se a pessoa ela quer ter vida com Deus, ela quer servir o Senhor Jesus, ela deve amar o Senhor de todo o coração, ou seja, o coração dela deve estar voltado 100% para Deus, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Essa pessoa, ela deve amar o Senhor, ou seja, Deus deve ser a prioridade na vida dela, sabe? Ela deve orar, falar com Deus, ela deve obedecer a palavra, ela deve, no caso, renunciar tudo aquilo que ela sabe que desagrada ao Senhor. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar na vida dessa pessoa. Não pode ser o esposo, a esposa, não pode ser o filho, a filha. A prioridade dessa pessoa, mas a prioridade dela deve ser o Senhor Jesus. A prioridade dessa pessoa deve ser Deus. Continuando, 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E a segunda coisa é a pessoa amar o próximo dela como ela mesma. Ou seja, da mesma forma que ela não quer o mal para ela, ela não pode querer o mal para os outros. E aqui está dizendo próximo, ou seja, pode ser um parente, pode ser o vizinho, pode ser uma pessoa no trabalho dela, ainda uma pessoa que ela não conheça, mas ela deve amar esse ser humano,
porque fazendo isso, ela está agradando a Deus. E esse amar é da pessoa fazer o bem para outra. Ainda que ela diga, poxa, mas fulano me prejudicou, me fez isso, me fez aquilo, mas se ela ama a Deus, se ela obedece, então faz parte da obediência à palavra do Senhor, dela estar amando o próximo dela, independente da situação. Então ela vai amar o próximo dela por amor, por obediência à palavra de Deus. Agora, o seguinte, se a pessoa diz assim, eu amo a Deus, ela até medita na palavra, ela se esquiva de certa forma do pecado, sabe? Ela faz as orações dela, mas só que se ela não ama o próximo dela, se ela tem o poder de fazer o bem para o próximo, mas ela não faz, esta pessoa não está obedecendo completamente o que? A palavra de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, elas são assim. Agora, por outro lado, tem pessoas que, de repente, sabe? Ela até faz o bem para o próximo. Ela distribui cestas básicas, sabe? Ela tem amor pelas pessoas, mas só que, infelizmente, ela não prioriza a Deus, sabe? Não vai para a igreja de repente, não lê a palavra. Então esta pessoa não está obedecendo completamente o grande mandamento do Senhor. E quando que a pessoa obedece? Quando que obedecemos? Quando nós falamos, quando Deus, ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando que ele está em primeiro lugar? Quando obedecemos. E quando nós amamos o nosso próximo, sabe? Nós ajudamos ele, fazemos o bem para o nosso próximo, ainda que tenha feito mal para nós, mas fazemos o bem para esta pessoa e procuramos ajudá-la. Então, de fato e de verdade, estamos obedecendo completamente o que? A palavra de Deus. E a nossa salvação, a salvação da nossa alma, depende disso, de amar a Deus em primeiro lugar e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós não praticarmos este ensino do nosso Mestre, do Senhor Jesus, não iremos alcançar o que? A salvação da nossa alma. Continuando, versículo 32, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos entender isso. Jesus aqui ele fala uma coisa interessante para esse escriba.
que ele não estava longe do reino de Deus. Só que assim, ele não estava longe do reino, mas também este escriba, ele não estava dentro do reino de Deus. E qual que era a função do escriba antigamente? Quando a pessoa ela queria um livro da Bíblia Sagrada, um exemplo. Vamos dizer que a pessoa ela queria o livro de Gênesis. Então ela ia até o escriba, ela encomendava, porque naquela época não tinha Bíblia como hoje, e aí o escriba ele ia e escrevia o livro de Gênesis, ali, no material chamado rolo, e depois entregava esse rolo contendo o livro de Gênesis para aquela pessoa. Então, a função do escriba era escrever o Velho Testamento. Só que há um porém. Embora esse escriba, ele escrevia, ele conhecia a letra, a palavra, mas só que ele não colocava a palavra em prática. Então, quando Jesus disse para ele, você não está longe do reino, sabe? Jesus quis dizer o seguinte, você está perto do reino, você sabe o que tem que fazer, só que você não faz aquilo que você sabe que você deveria colocar em prática. Então, tem pessoas que elas estão como esse escriba, sabe? A pessoa, ela sabe do que está escrito, de repente ela diz, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu sei que está escrito isso, que está escrito aquilo, mas só que a pessoa, ela não aplica o que ela aprendeu na vida dela. Então a pessoa, ela está perto do reino, está próxima do reino, mas só que pelo fato dela não praticar a palavra, ela ainda não entrou no reino de Deus. Então, Deus não deixou a palavra dele para mim, para você apenas para dizermos, eu sei que está escrito isso, eu sei que está escrito aquilo, não, mas a palavra é para lermos, para meditarmos e para praticarmos no nosso dia a dia. E quando a gente pratica, a gente entra na onde? No reino de Deus. Então esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração, e que Deus seja a prioridade na sua vida em primeiro lugar. Que Ele esteja em primeiro lugar no seu viver. E que você não esqueça também de amar o seu próximo como você mesmo. Ou seja, fazer o bem para o seu próximo, para as pessoas que estão ao seu redor, independente de quem seja. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, forte abraço. Fique na paz.